Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um cumprimento especial aqui às companheiras da Marcha Mundial de Mulheres, especial a Sheila, que falou bravamente, nos representou muito bem. Com certeza, não só as mulheres, mas aqui eu vi alguns homens, o vereador Renato Oliveira estava dizendo que estava contemplado. Então, o vereador aqui, Alberto, também. Então, muito obrigada pela contribuição. Essa data de hoje, que é uma data especial, uma data que nos remete à luta. Um ano da execução da Marielle, um ano em que uma vereadora que defendia as minorias foi brutalmente assassinada, assim como seu motorista, o Anderson, e que, em um ano de investigação, um crime que o mundo inteiro comentou, ainda não se chegou, de fato, às motivações, o porquê mataram a Marielle e quem mandou matar. Então, a gente segue, né, cobrando justiça. Como a vereadora Tatiane falou, estaremos hoje na praça, junto com o Fórum de Mulheres. Estaremos a partir das 5 horas da tarde, as 4 vereadoras, se juntando às outras mulheres, para também cobrar a justiça, porque esses casos exigem muito de nós, enquanto parlamentares. Como o vereador Toigo também comentou, é um crime contra a democracia. E a democracia talvez a mais real, porque representa o povo e o povo mais oprimido do Brasil, né? E a gente não pode deixar assim. E aqui, falando um pouquinho ainda da situação de Suzano, que foi comentado, claro que todo mundo que ou é pai, ou é mãe, ou professor, acho que não teve ninguém que não ficou abalado com toda aquela situação que aconteceu. E aí chama a atenção a questão, claro, tem vários comentários na TV, nos meios de comunicação, mas muito se fala da questão do bullying também, né, como motivação. Porque, bom, a técnica do que fazer pode sim ter motivação através dos jogos de internet, os jogos de videogame, mas a motivação mesmo, aí se fala muito da questão do bullying, né, de como eles não eram inseridos na escola. E aí a gente fica com essa reflexão, eu acho, de como as nossas escolas estão preparadas para incluir o diferente, ou para incluir quem está se sentindo excluído dentro da escola. E aí a gente viu, um tempo atrás, uma palestra do Marcos Rolim, e ele dizia que a criminalidade estava diretamente ligada à inserção e à inclusão nos espaços, especialmente escolar, que é o primeiro espaço comunitário, né, das crianças e jovens, e que, se tu não se sente incluído dentro da escola, tu acaba indo procurar alguns grupos que te incluem. Pode ser grupos virtuais, pode ser grupos bem reais, né? Mas que a criminalidade estaria bem relacionada com essa questão da inclusão. E aí eu quero aproveitar e trazer a resposta de um pedido de informações que a gente fez no ano passado, e que muito se falou, mas que trata das escolas, e que fala sobre a questão de gênero nas escolas. Aproveitando o mês de março, aproveitando a necessidade de inclusão, de temas que acabam fazendo que, quando não se debate a questão de gênero nas escolas, acaba ocorrendo uma invasão escolar. Então, eu trago aqui o nosso pedido e as respostas da Prefeitura, para que os vereadores também tenham conhecimento, até para que, quando vier o projeto do prefeito, a gente possa depois avaliar melhor. Mas também posso disponibilizar as cópias, né, o arquivo, mas também está disponível aqui no protocolo da casa. Bom, a primeira pergunta eu pedi, então, qual que era a definição de ideologia de gênero, né, para essa proposta. E quais eram os aspectos, conceitos, diretrizes, referenciais bibliográficos, especialmente as utilizadas pelos professores do ensino fundamental e da educação infantil, que é a rede do município, né? E aí, eles dizem, então, o termo eles
até o conceito ele é real, né? O conceito, só que aí é muita má fé, né? Usar um conceito que é difundido em todas as bibliografias, mas distorcer para a proposta que se tem. Mas vamos lá. Eles citam então Louro, 96, né? Explicita que o conceito de gênero se contrapôs ao conceito de sexo, sendo este o último relacionado às diferenças biológicas entre homem e mulher, e o conceito de gênero condizente à construção social e histórica de ser masculino e do ser feminino, ou seja, as características e atitudes atribuídas a cada um deles em cada sociedade. O que quer dizer que agir e sentir-se como homem e como mulher depende de cada contexto sociocultural. Bom, tudo certo. Isso é o que a gente diz. Então, sexo biológico é homem e mulher. E a construção de gênero se trata de que ser mulher no Brasil é diferente de ser mulher na Palestina, é ser diferente de ser mulher na África. Então, tudo isso vai ter características diferentes. Bom, tudo bem. Aí a Secretaria Municipal de Educação, ela diz aqui, né, com o intuito de oportunizar a formação continuada dos coordenadores escolares, ela fez uma formação dos professores em 2017, uma palestra com a professora Deise Noro, e utilizou os referenciais. Então, eles usam os referenciais da palestra da Deise. Eu conheço a palestra da Deise, inclusive busquei o trabalho dela e busquei as bibliografias, né? Depois eu até posso dar uma passada por esse texto para ver o quanto contraditório é. Acho que eles não leram, né? A secretária, na verdade, a secretária tem que dar um prêmio, né? Ou é a puxa-saco mor do governo, porque eu nunca vi alguém rasgar o seu diploma e seu conhecimento para puxar o saco do prefeito, né? Porque não existe, é uma vergonha. Agora assumiu até uma cadeira no Conselho Municipal de Educação para defender as propostas pessoalmente, porque a tarefa é pessoal, né? Então ela vai defender agora que se tire gênero nas escolas diretamente dentro do Conselho Municipal de Educação. É de, olha, aplaudir. Está faltando pouca coisa para discutir dentro das escolas, né? Aí a segunda pergunta. Bom, elas não falam aqui nenhum livro que é utilizado, né? Eles não enviam relação de livros utilizados na formação dos professores do ensino fundamental ou de educação infantil. Aí eu pergunto quais os materiais didáticos construídos pela rede municipal, porque no projeto eles dizem que era para a rede municipal não construir material didático sobre gênero. Aí eles dizem que não há material construído pela secretaria. Então, para que fazer projeto, né? Para dizer que não é para fazer se não existe material. Eles dizem que não há materiais construídos pela Secretaria Municipal de Educação ou pela Rede Municipal de Ensino, pois as escolas atualmente possuem autonomia para suas práticas pedagógicas. É uma piada, né? Uma piada. E aí, no 3, a gente pede para elencar os livros, né, que são os títulos de livros identificados pela Secretaria de Educação, que teria sido usado por professores que abordem ideologia de gênero, identidade de gênero, porque eles dizem também que é proibido usar os livros, né? Aí eles dizem que, atualmente, os materiais utilizados pelos professores não passam pela secretaria, e, por isso, eles não têm conhecimento desses livros. Então, quando a gente fala que é um inimigo, né, imaginável, é por aí, né? Aí, na quarta pergunta, a gente pergunta, então, se a Secretaria Municipal de Educação tem recebido relatos de pais sobre abordagens, e aqui a gente pede quais são esses relatos, né? Enviar cópia desses relatos. Aí eles dizem em uma frase, né? Os relatos dos pais foram recebidos por telefone, e por isso não é possível disponibilizar cópia ou registro, né? Isso aí é tudo segredo, né? É mundo virtual. Isso aí não sei quem recebeu essa ligação. Aí a gente pergunta qual o parecer técnico da Secretária Municipal de Educação quanto a cada artigo do projeto de lei número 177 de 2018. Parecer técnico, né, gente? Aí ela vem e diz que a Secretaria Municipal de Educação oferece ensino público de qualidade, 43 mil estudantes, tal, seguem o Plano Municipal de Educação. Diante de todas as incoerências e contraposições mencionadas por diferentes agentes políticos e educacionais, entende-se que, pela forma como é mencionado e trabalhado temas relacionados à sexualidade, utilizando esse termo como identidade, ideologia, sem clareza de conceito, é pertinente que seja retirado dos documentos normativos da educação municipal. Então, assim,
tem confusão de conceitos, os professores não estão capacitados, então eles pedem que retirem. Ao invés de ensinar ou fazer mais formação para os professores, eles dizem... Líder. Tá, foi. Senhor presidente, declaração de líder da bancada do PT. Muito obrigada. E aí ele vai dizer, então, que existe confusão na rede de ensino e que, por isso, deveria ser retirado. No entanto, aqui na atualidade, intensificou-se as diferenças acerca do tema, sendo importante que a educação pública, e por isso, laica, gente, laica, mantenha dentro dos limites possíveis a neutralidade em relação ao assunto, deixando com que as famílias sintam-se seguras para dirigir seus filhos a partir de suas próprias concepções. Sim, ninguém estaria... É não fazer nada, né? É isso que a escola... Então, ela abre mão de falar sobre isso. E aí, aqui tem uma outra parte que diz, apesar da liberdade de orientação sexual que acontece, geralmente a partir da adolescência, é inegável a importância da criança se identificar com o sexo biológico, masculino ou feminino. E aí, por respeito a cada etapa de desenvolvimento dos estudantes municipais de Caxias, sejam elas de caráter psicossexual, cognitivo ou físico, entende-se que o respeito dos valores individuais e familiares deve ser priorizados. E aí ele vai falar que as estratégias de ensino médio são citadas, né? Só que está falando das estratégias de ensino médio, sendo que as escolas municipais, que ela está abordando crianças da escola municipal. Mas aqui ela diz, então, que o Estado tem que ser laico e que não pode falar sobre questão de gênero. E aí, no sexto, a gente pede, então, o parecer técnico da Secretaria sobre a aplicabilidade e execução da ideologia de gênero nas escolas municipais, qual a intensidade, a importância, a abrangência, quais os malefícios identificados nas crianças, né? Porque se está acontecendo isso, se está sendo... qual é o que está acontecendo? Aí eles dizem assim, em um parágrafo, a Secretaria de Educação entende que toda criança e adolescente tem direito a identificar-se com o sexo biológico. Sim, alguém está proibindo? Né, gente? Na infância e na adolescência, o papel do professor é fundamental importância, assim como dos pais. Por isso é importante que a escola seja preservada de discursos que podem ir contra os valores familiares. Sim, mas qual família e qual valor está se falando? Então, tem uma subjetividade na resposta que eu diria que é de mau caráter mesmo. Né? Na 7. A gente pergunta, então, se eles estão pedindo para retirar o debate da ideologia de gênero, especialmente na meta que trata sobre evasão escolar no ensino médio, a gente pergunta se deixou de ser uma preocupação, se não existe mais evasão escolar, como o governo municipal vai trabalhar. E daí eles dizem que a evasão escolar continua sendo uma preocupação da Secretaria, e que a referência da meta 3 diz respeito ao ensino médio, e que é administrada pela Secretaria Estadual de Educação, e que, portanto, não diz respeito à Secretaria Municipal de Educação. Sim, então, para que fazer um projeto de lei para tratar da outra rede, né? Sim. Então, ele diz que as políticas de preservação da evasão, que se refere à meta 3, diz respeito à Secretaria Estadual, porém, entende-se que é importante ressaltar o combate ao preconceito e à discriminação. E aí fala que no município se trabalha com a FICAI. Bom, e aí, na última pergunta, o presente projeto foi construído com o setor pedagógico da SMED? Se sim, apresentar as atas dessas discussões, e se não, relacionar com quais setores foi discutido esse projeto, bem como apresentar as devidas atas das reuniões. Aí é muito boa essa resposta, né? E daí eles dizem que o projeto foi construído pela Secretaria Municipal de Educação e compartilhado em reuniões de gestão da SMED, com a presença das diretoras pedagógicas, financeiras e administrativas, mas não foram registradas em ata. Então, essas foram essa foi a grande resposta do Executivo Municipal. Então, na verdade, toda a resposta do pedido de informação diz, né, e nos mostra que não tem fundamento esse projeto de lei do Executivo Municipal. Alguém fez,
e, pelo jeito, não combinou com a secretária, né? Porque aqui, falar que alterar a meta 3 não diz respeito ao município e depois... Né? Então, na verdade, já me diziam, né? Algumas pessoas já me diziam que no governo municipal basta conversar com 2 pessoas e tu vai ter opiniões diferentes sobre qualquer tema. Né? Porque ali não existe unidade, não existe direção. E dentro do documento da Deise, e aí eu quero dizer que foi um desrespeito com o trabalho da Deise, com a professora Deise, já lhe concedo. Porque todo o trabalho dela vai dizer que é necessário tratar sobre gênero nas escolas. E que não tratar sobre gênero na escola é aumentar a evasão escolar, aumentar o preconceito, homofobia, violência nas escolas. Então, é um desrespeito usar um texto de uma professora que tem muito estudo e pesquisa para isso, para justificar uma insanidade num projeto desse, uma desonestidade intelectual tamanha que é, sim, de um governo mau caráter. E aí eu quero dizer que é uma surpresa muito negativa, né, a secretária de Educação ainda assinar. Eu disse, tem gente que tem valor e tem gente que tem preço. E tu simplesmente mudar o teu pensamento ou assinar uma insanidade dessa, só porque tu é secretária municipal de Educação, e colocar toda uma rede de ensino a ver navio, toda uma construção de anos de gente que estuda e que sabe como dar aula, simplesmente para garantir um cargo, secretarias e os secretárias passam, mas fica a rede de ensino e tem que ser respeitado. A gente tem um monte de professor capacitado para trabalhar sobre gênero e ninguém está ensinando o sexo dentro da sala de aula. Os professores agradecem se conseguirem manter 30 alunos prestando atenção na aula por 20 minutos. Quem dirá ensinar a fazer sexo, né? Por favor, isso é um desrespeito com os nossos professores, esse projeto. E a gente não pode assinar embaixo desse projeto, porque esse projeto é um desrespeito e também tem, sim, uma questão de fundamento machista e preconceituoso. E que querem calar os debates de gênero como deveria ocorrer de verdade. Calar as mulheres, calar quem não concorda, oprimir cada vez mais setores oprimidos da nossa sociedade. Então, esse projeto é um desserviço para a educação da nossa cidade. Vereador Felipe, tem sua parte. Vereadora Denise, eu me lembro que no dia que nós votamos o seu pedido de informações, eu falei que eu aguardava ansioso pelas respostas que viriam dos seus questionamentos. E não surpreendeu em nada. Não surpreendeu em nada. Veio aquilo que a gente imaginava. Não diz nada, né? Enfrenta os professores, deixa os professores numa saia justa, constrangidos, inclusive. E a gente tem certeza de onde vem esse pensamento. Não precisa pensar muito para saber de onde vem essa ideia de pensamento único que vem da cabeça do prefeito. É óbvio. Aí a secretária se submeter ou não é uma decisão muito particular dela. Agora, é uma decisão totalmente dele, é óbvia. E eu lhe sugiro, inclusive, vereador Denise, que a senhora faça um ofício ao protocolo e peça que junte esse seu pedido de informações ao projeto. Junte no projeto esse pedido de informações. Para que, quando a gente for se aprofundar ainda mais no projeto, a hora que ele vier a plenário para votação, se ele não for retirado antes disso, porque as respostas aqui contradizem um artigo em cima do outro, ele virou uma bagunça, esse seu pedido de informações transformou o projeto numa bagunça, porque eles não sabem o que responder. Então, a senhora colocando esse pedido de informações no projeto, talvez ele tenha a possibilidade de ser retirado até antes de vir à votação. Que a declaração de líder, senhor presidente. Com os professores da rede de ensino de Caxias. Então, lhe cumprimentar. Na sequência, uma declaração de líder PRB. Eu quero muito ver o que vão responder sobre esse projeto. E está aí as respostas. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Rafael. A vereadora Tatiane. Denise, muito interessante as respostas que vieram e gostaria e acho importante que todos os vereadores aqui tenham acesso a esse documento, porque esse projeto virá para votação e é importante a gente esclarecer, porque existe uma certa confusão quando se fala em ideologia de gênero e algumas pessoas fazem parecer com que alguém vai dizer para o seu filho ou para a sua filha que ela deve se portar como diferente ao sexo biológico, quando, na realidade, não é essa a discussão que nós temos que ter. A discussão que nós temos que ter é que existe uma construção de como a mulher deve se portar, do que caracteriza um comportamento feminino, e a escola é o lugar onde todos os assuntos precisam ser debatidos. A escola é o lugar do saber.
Então, quando a gente exclui uma pauta, por que nós estamos excluindo essa pauta? E me preocupa, sim, a questão da evasão escolar, porque as pessoas que sofrem essa violência vão sofrer, talvez, até mais, porque é uma coisa que não é debatida. Então, parabéns, vereadora Denise, quero acesso a esse documento e peço a todos os vereadores que analisem bem o projeto, vejam esse retorno dessas respostas e pensem bem no que vão votar, porque a construção de uma sociedade depende de muitas das pautas e assuntos que nós estamos tratando aqui. Obrigada. Bom. A gente vai estar incluindo, sim, vamos pedir para incluir no projeto, para melhor avaliação. E é isso, como o vereador aqui, Alberto, estava dizendo, era um projeto, sim, um projeto oportunista, que vem em regime de urgência, gente. Que urgência que tem, né? Que urgência que tem. E aí, sim, né? Então, é uma loucura isso, né? Então, a função dessa ideologia de gênero é descartar a voz, a necessidade dos setores mais oprimidos da sociedade. E isso a gente não pode assinar embaixo. Então, eu já disse que votarei contra esse projeto, né? E a gente vai estar apresentando esse pedido de informações para que os demais vereadores também avaliem melhor.